Vai começar a dançar e não sabe como escolher a sua escola? E tá sentindo que não tá ali mais dando match com a sua atual escola e tá pensando em trocar? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas e reflexões sobre como escolher a melhor escola de balé. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo que é bem importante, principalmente para bailarinas adultas, né, que estão aí procurando voltar para a dança, né, ou até mesmo você que está na formação e tem alguma coisa mexendo ali na sua cabeça de que você não está no ambiente certo. Pois bem, parece que não, mas a escola de dança, ela determina muito a sua qualidade técnica, né? E por que eu falo isso? Porque teve uma colega minha recentemente, inclusive, né? A gente faz aula de ponta junto, mas a gente estava numa aula de ponta e aí a professora virou e falou assim: ah, vamos fazer tal exercício. E ela virou: professora, que exercício que é esse? Não vou lembrar qual que era, mas assim, nível pas de bourrée, sabe? E aí a professora falou: ah, vamos supor, né? Pas de bourrée. Aí ela: então, eu nunca fiz. E aí a gente e a professora, a gente ficou um pouco meio: como assim você nunca fez? E aí, sei lá, acho que ela faz balé há uns 2 anos, 3 anos, e ela não tinha aprendido esse exercício, né? E aí ficou um alerta pra gente, pra ela e pra professora, de que às vezes a gente pode não estar numa escola que realmente esteja ali trabalhando de fato o que o aluno precisa dentro daquela idade, né? Dentro que eu digo daquela idade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de balé. Então, me acendeu particularmente também essa questão de fazer vocês refletirem se será que vocês estão realmente numa escola que vai ajudar vocês a atingir os objetivos dentro da dança? Independente se você vai dançar profissionalmente, mas será que você está realmente numa escola que está te evoluindo como bailarino? Né? Então vamos lá. Primeiro ponto importante que vocês precisam refletir é principalmente em relação ao seu professor, sobre quanto tempo ele tem de dança. Porque assim, infelizmente é muito comum, e eu sei porque eu já vi isso acontecer bastante, tem muita pessoa que faz 3 anos de balé, 4 anos de balé e já começa a dar aula, né? E é assim, já começa a dar aula para adulto, já começa a dar aula para criança. E assim, é bem complexo isso, porque principalmente quando a gente vai dar aula de baby class, a gente acha que é só, é brincar de princesa, sei lá. Mas não é, gente. Quando a gente lida com crianças que estão se alfabetizando, que estão aprendendo a falar, que estão aprendendo a andar, exige muito mais uma questão pedagógica, existe muito mais uma questão de cuidado com a criança, né? De saber lidar com a criança, tem toda uma ferramenta e tudo mais, tanto que hoje em dia é um público que eu não escolheria trabalhar porque eu sei o quanto que é difícil. E para bailarinas adultas também, não é só porque são pessoas mais velhas que só dar uma aula, não, tem uma questão de toda uma vivência que a pessoa tem, corporal, né? Toda uma evolução, e que não é só simplesmente chegar lá e ensinar o que é plié e tandi. Então, o professor, ele precisa ter pelo menos aquela vivência, né, que não seja exatamente formado, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem os 7, 9 anos de balé, mas elas acabam não se formando, mas que ela tem essa vivência dos 7, 8 anos, 9 anos de balé, né? Então, fique bem atento quanto à formação do seu professor. Outro ponto bem interessante é você verificar, né, na medida do possível, se aquela escola segue uma certa metodologia. E eu falo na medida do possível porque, assim, se for parar para pensar, a minha formação não tem Royal, não tem Cubano, não tem Vaganova, mas é uma escola que veio, né, dos profissionais que trabalharam, principalmente aqui na Escola de Bailados aqui de São Paulo, né, que foi, na verdade, um sistema de aula organizado, sistematizado, a gente tem até a apostila disso, tem essa apostila até hoje, que tem uma sequência pedagógica progressiva, né, lógica, que foi criado pela bailarina Jane Blaut, né? Então todos os meus professores, ou a maioria dos meus professores, passaram pela Jane Blaut, ou por pessoas que passaram pela Jane Blaut. Então existe ali um ensino do que faz no primeiro ano, o que faz no segundo ano, o que faz no terceiro ano. Não é só simplesmente balé,
entendeu? Então é importante a gente ter uma metodologia, mesmo que seja Royal, mesmo que seja cubana, ou mesmo que não tenha de fato uma metodologia, mas a gente saber ali que tem uma progressão de fato, né? Porque a gente sabe o que mais ou menos uma pessoa aprende no primeiro ano, o que uma pessoa aprende no segundo ano, quais são as coisas que ela já deveria saber no terceiro, quarto ano. Então é sempre bem importante a gente saber qual metodologia que as escolas trabalham. E a outra dica, antes de você fechar em uma escola, é sempre bom a gente verificar outros professores e outras aulas. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer balé, por a gente estar aqui naquele momento ali do sonho, do apego, da felicidade, a gente desenvolve ali uma proximidade muito grande com aquele professor, né? E por um outro lado, a gente acaba ficando um pouco cego diante de algumas situações. E quando eu falo isso, eu não estou generalizando, gente, não são todos, pelo amor de Deus. Tem muito professor bom aí, mas tem muito professor que acaba oprimindo o aluno, acaba segurando ele, acaba abusando psicologicamente daquele aluno. E aí sempre naquele discurso de que, não, mas isso é pro seu bem, não, mas isso faz parte porque a dança é assim mesmo. Então é sempre bom a gente fazer aula com outros professores para a gente achar outras abordagens, para a gente começar a perceber que alguns comportamentos não são necessariamente para o nosso bem, às vezes eles são comportamentos abusivos mesmo e tóxicos, tá? Então, sempre que tiver workshop, vai atrás, sempre que tiver oportunidade de fazer aula com outro professor, mesmo na escola que você esteja, faça essa aula, porque é sempre bom a gente ter outros olhares. Além de que tem alguns professores que, sem perceber ou percebendo, não sei, não dá para julgar as pessoas, eles acabam podando alguns alunos. Então, sei lá, às vezes o professor realmente não foi com a sua cara, você super gosta dele, mas ele te poda, e aí você não evolui, você não é desafiado, que eu acho que a dança é muito sobre desafios, você se desafiar a fazer um exercício, você se desafiar a aprender uma sequência, e aí sempre fica naquele comodismo do tipo, não, tá tudo bem, fica aqui mesmo, fica aqui na sua zoninha de conforto, e aí você tá perdendo oportunidades muito grandes de evolução mesmo, né? Não necessariamente, é o que eu sempre falo, gente. E aqui eu não falo especificamente para profissionais, eu falo para bailarinos de todas as instâncias. Então, para você que dança por hobby, para você que quer dançar profissionalmente, para você que, enfim, quer virar professor, a gente tem algumas coisas que a gente precisa se desafiar, né? Então, às vezes o professor ele fica ali te segurando, né? E nem sempre isso é muito bom. Então, se por algum momento você sentiu, até dentro do seu coração mesmo, de que alguma coisa não tá certa, de que alguma resposta foi um pouco atravessada, de que algum comportamento pode ter sido ofensivo, reflita realmente se é esse ambiente que você quer para você, independente da qualidade técnica daquela escola, viu? Porque tem escolas muito boas por aí que tem muito professor ruim. E eu não digo professor ruim tecnicamente, eu falo sobre professores tóxicos. E eu acho que a gente precisa parar um pouco de ficar dando amém para essas pessoas só porque elas são grandes professores, grandes bailarinos de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes, gente, correção não é opressão, tá? A gente precisa deixar isso muito claro. Não é porque o balé é rígido que a gente tem que ser estúpido com os alunos. Não é bem assim, não. Uma coisa é você ter disciplina, outra coisa é você ser oprimido, outra coisa é você ser calado. Então, fiquem muito atentos a esse tipo de coisa, independente da qualidade daquela escola. Porque eu acho que ninguém merece você estar na melhor escola do seu bairro, numa escola que leva milhares de pessoas para fora do país e que tem não sei o quê, e muitos prêmios e tudo mais, e você acabar lidando com professor bosta. Eu acho que não compensa, não vale a pena para a sua saúde mental, e também é uma forma da própria pessoa entender o quanto que ela está sendo ridícula com as pessoas. Então, é bem importante, sim, a gente estabelecer esse ambiente de saúde mental, né? Então, a escolha da escola tem que ser bem escolhida, né? Digamos assim. Então, é sempre importante a gente pegar também referências de outras pessoas que estão lá dentro, né, para saber como é que é o comportamento e tudo mais. Porque, assim,
Balé, gente, a gente vai acabar fazendo para a vida toda. Então, se você ficar a vida toda num ambiente ruim, só vai te colocar mais para baixo, só vai desenvolver gatilhos. E aí, sabe o que acontece? Aparece um monte de filme, de série, dizendo que o balé é assim mesmo. Por quê? Porque a gente não sai desse ciclo vicioso. Então tá aí uma oportunidade de você sair desse ciclo vicioso. Não, ele tem toda a razão. Então é isso, meu povo. É sempre importante a gente lembrar que correção é completamente diferente de assédio, de opressão, de poda, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que também é polêmico e reflexivo, não se esquece de se inscrever aí no canal, porque toda semana tem vídeo, cara. Toda semana eu tô aqui, ó, colocando a minha mão no fogo com um monte de assunto que eu posso ser cancelada, mas que é muito importante para vocês se desenvolverem melhor na dança, não só na parte física, mas também na parte mental, na parte social, na carreira, enfim, etc, etc. Então, eu vejo vocês na semana que vem. Se inscreve aí, viu? Se inscreve, cara. Aproveita, curte aí. Comenta se você, por um acaso, já passou por esse tipo de situação dentro de uma escola. Não precisa citar o nome da escola, tá? Vamos deixar abaixo, porque a gente não quer expor ninguém. Mas é sempre bom a gente poder discutir esse tipo de coisa, beleza? Então, um beijo e até semana que vem.